desmotivação. Então, a gente está falando aqui da desmotivação também. Você está falando do professor ou do aluno? Não, do professor. Ah, do professor. O que acontece? É muito comum quando você faz algo por muito tempo, você se sentir desmotivado. Né? Você perde a vontade de estar dando aula, porque os alunos muitas vezes são desmotivados, você fica desmotivado por causa disso. Não, é um ciclo, é um loop. Aluno desmotivado, você fica desmotivado. Tem algumas coisas que a gente precisa falar, que eu acho que aqui talvez poucas pessoas já tenham ouvido falar sobre isso. Talvez você esteja desmotivado por causa da sua saúde. Então, na sua saúde envolve 3 áreas aqui principais, gente. Noites bem dormidas. Às vezes o professor vira à noite, dorme mal. Você precisa ter um sono reparador. O que é um sono reparador? Você dormir 8 horas antes da meia-noite, acordar antes de 8 horas da manhã. Esse é o melhor horário para você dormir. Porque tem aquele mito de que o artista... Porque todo professor de música é um artista antes de ser professor. Existe. Ele trabalha melhor produz à noite. Isso aí é mito, já foi comprovado que é mito, no sentido de que ninguém produz melhor 1 hora, 2 horas da manhã. O cara pode produzir melhor na parte da noite, existe tipo um relógio, 8, 9 horas. Circadiano. Então, assim, isso é completamente mito. Não, existe sim evidências científicas de que existem algumas pessoas que podem ter herdado um gene mais voltado para a noite. Não, mas isso aí é muito específico. Não, mas né? assim, mesmo à noite, mesmo isso não justifica o cara achar que ele é mais produtivo 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Entendi. Porque ao longo da história tiveram os homens que vigiavam tribos, eles ficavam acordados durante a noite, entendeu? Então, assim, existe essa evidência. Sim. Mas, de qualquer maneira, as pessoas que sempre trabalharam à noite, elas sempre ficavam mais cansadas. Sim. Porque existe uma questão biológica natural, não tem essa. Então, se você produz melhor à noite, mas é aquilo, cara, você tem que dormir antes de meia-noite. Isso aí, ok. Então, esse é um ponto. Tem gente que está dormindo mal. Ele não tem um sono reparador. O que é o sono reparador? É um sono que você não fica acordando durante o sono. Porque às vezes você dorme 3, 4 horas da manhã, o sono é todo interrompido. Picado, não chega de manhã, já às 6 horas da manhã, já tentando luz no quarto, o cara já não está mais dormindo bem. Então, o sono reparador é aquele que quando você acorda, você não fica bocejando, você não precisa de café para estar acordado. Então, se você está vivendo essa condição, você está tendo problema ou com sono, a alimentação ruim, né, cara? Muita gordura e muita gordura, açúcar, fritura. O que acontece? O cara começa a engordar. O homem que engorda muito começa a produzir menos testosterona. Tá? Você, então, precisa cuidar também da parte física. Homem ou a mulher, porque a mulher também produz testosterona, tá, gente? Precisa de testosterona para estar vivendo. E testosterona é vida. Não é só a respeito do cara estar viril. É também a respeito de, por exemplo, o cara... produzir mesmo, performance. Concentração, motivação tem a ver com testosterona. Então tem muita gente com testosterona baixa, principalmente essa idade de 40 anos para cima. Às vezes tem que buscar um médico, os níveis hormonais a partir dos 40 anos mudam muito. Tem pessoas que têm picos, assim, gritantes. É uma coisa que é natural do corpo, né? Não foi, vamos dizer, obviamente alguns fatores externos podem ter influenciado nisso, mas é uma questão biológica mesmo, que a pessoa precisa de fazer uma reposição hormonal. Então, assim, eu acho que a partir dos 40 anos, homens e mulheres precisam ir aos médicos para poder fazer esses exames, check-up, né? Porque só com alimentação, sono e atividade física, você já tem uma tendência a estar com os níveis melhores. Sim. Tá? Ou então ideais. Então, faça esses 3, porque até no livro interessante do 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, ele fala, como psicólogo clínico, de que 70% das doenças mentais, emocionais, né, são resolvidas apenas com esses 3 fatores: alimentação, dormir adequadamente e exercício físico. Então, gente, a gente está vivendo um momento do mundo que as pessoas estão muito ansiosas, as pessoas estão com quadros depressivos, e boa parte disso é uma influência desses 3 fatores aqui que a gente está falando. Então, você pode estar desmotivado por causa disso. Pode não ter nada a ver com o seu exercimento do seu ofício. Agora, tem uma coisa muito legal também. Acabei de fazer um resumo do livro de Hábitos Atômicos, né, para o curso do professor de música e empreendedor. E uma coisa que ele fala que é interessante muitas vezes você precisa
de uma quebra de ambiente para você produzir mais. Então, muitas vezes você também tá Eu sou dessa. Tá desmotivado, porque o ambiente é o mesmo o tempo inteiro. Então você estudar num outro ambiente, dar aula num outro ambiente, fazer certas mudanças te ajudam também a quebrar essa monotonia. Sim. Galera, hoje o assunto foi para uma outra vibe, uma vibe que a gente está super nela, né, Matheus? A gente tem estudado muito sobre autoconhecimento, autorresponsabilidade, saúde, hormônio. Porque, na verdade, cara, o ser humano é uma parada muito incrível e o conhecimento tá aí. A gente estava conversando aqui antes de começar esse podcast, conversando com o Mitch. Antigamente, as pessoas erravam muito, mas não tinha essa gama de conhecimentos, essa quantidade de vídeos interessantes no YouTube falando sobre esses temas, sabe? Era tudo muito obscuro, então as pessoas erravam realmente por falta de conhecimento. Mas hoje, a gente tem muito acesso a conhecimento. Então, e você vê, até mesmo nessas televisões, mas que eu não gosto nem de falar o nome desse canal específico, que todo mundo tem em casa, até nesse canal eles falam que grande parte das doenças são resolvidas através de exercício, sono bem dormido e alimentação. E é o tipo de coisa que, cara, o professor de música, eu falei aqui sobre a coluna, o professor de música precisa, porque ele é um empreendedor, ele é o seu próprio patrão. Então, se você, como patrão, não tiver bem, como vai andar a sua empresa? Foi assim que eu e o Matheus, a gente começou a estudar sobre isso, sabe? A respeito da nossa saúde, porque a gente vive numa vida tão louca de produzir, crescer, pagar conta. E a saúde? Onde ela fica? Porque se a gente não tem saúde, não tem conta paga, não tem crescimento em nada na vida, nenhuma das áreas. Emocional, espiritual, pessoal, não tem. Exatamente. Então hoje a gente vive muito melhor, a gente tem uma rotina estabelecida. Obviamente que eu sei que a minha rotina que eu tenho hoje não cabe na vida de 90% das pessoas aqui. Mas eu conquistei. Nós estamos casados há 19 anos e foram 16 anos diferentes do que a gente está vivendo agora. Tem 2 anos que a gente conseguiu conquistar, né, essa vida abundante também na área de saúde, que é acordar, fazer o nosso devocional espiritual, né, fazer ali um pouquinho das nossas atividades nas redes sociais, tomar um café, ir para academia, volto da academia, a gente almoça junto, em família, com uma filha, né, porque 2 não estão em casa, e depois começar a trabalhar. Eu sei que isso não é a rotina, não pode ser sua rotina, talvez hoje. Mas, cara, tenha isso como objetivo. Tenha isso como objetivo. Uma vida onde você pode cuidar de você para dar depois para as outras pessoas. Né? Exatamente. Acho que é um excelente objetivo de vida, não acha? Exato. Concordo 100% contigo.